Bom dia, povo de Deus! Está começando mais um vídeo do nosso canal Provérbio do Dia. Hoje, domingo, 7 de julho de 2024, meus irmãos. E estamos aqui em mais um vídeo para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje um tema muito forte, tá bom? Vai ajudar todos nós, tá bom? Então convido você jovem, você que é casado, você que é casada, para estar acompanhando a mensagem de hoje e compartilhar aí com muitas pessoas, que vai ajudar muita gente. Um tema muito forte. Então, hoje, 7 de julho de 2024, domingo, eu quero desejar a você um ótimo domingo, né? Para muitos aí um descanso, né? De uma semana de trabalho. Então, que Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Não esqueça, e hoje, né, o culto na igreja, reúne tua família, tua casa, e vá celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, tá bom? Então é o momento de buscarmos a Deus. Nós vamos aqui, meus irmãos, para o versículo do dia, hoje domingo. O versículo do dia é o versículo de número 21, tá bom, meus irmãos? Lembrando a todos, nós estamos fazendo essas gravações aqui em casa, né? Então, de repente, alguns barulhos, tá bom? Faz parte aí, né? Mas eu creio que Deus tem sempre o melhor para nós, né? Então, de repente, acontece algum barulho aí, não é aqui, tá bom, irmãos? Então, vamos lá para o versículo do dia, o versículo 21. Vamos lá. Você que ainda não leu o provérbio do dia, aproveita, tá bom, pessoal? Leia aí todo o capítulo 7, tá bom? Não dá pra gente meditar em todos os versículos, então a gente escolhe sempre um versículo do dia, tá bom? Provérbios capítulo 7, versículo de número 21. Olha o que nos fala. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o persuadiu. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Se você ler todo o capítulo, você vê a história de um jovem que foi seduzido por uma mulher prostituta, e ele acabou caindo, né, na sedução. Então a gente vai trazer hoje um tema muito importante: cuidado com os sedutores. É o tema dessa palavra aí, vai compartilhando aí. Cuidado com os sedutores. Então vamos lá. Falar um pouquinho aqui no nosso primeiro ponto, irmãos. Está em Gênesis capítulo 39 e versículo de número 7 ao 12. Vamos falar um pouquinho sobre José. Uma história, né, um fato que aconteceu com José. E nós vamos aqui, à luz da palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 39 e versículo 7 ao 12. Nos fala assim a palavra do Senhor. Eu vou começar do versículo 6. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela
e fugiu e saiu para fora. Olha só, irmãos, que cena, né, aconteceu com José. Um jovem que tinha a promessa de Deus, um jovem que era temente a Deus, um jovem que não pediu para estar ali, um jovem que a gente lê a história de José, a gente aprende tantas coisas com José, irmãos, né? Porque José, ele tinha uma promessa do Senhor, só que as coisas foram acontecendo no decorrer dos anos na vida de José. Mas eu quero focar aqui essa cena ao chegar na casa de Potifar, quando ele está ali a serviços do seu Senhor, porque todos nós sabemos que Deus era com José, tudo aquilo que José tocava a mão, Deus prosperava. Então ali Potifar, ele entrega tudo na mão de José. José está ali agora sendo o mordomo de Potifar, cuidando de todos os seus afazeres. Mas a Bíblia diz no versículo de número 6, que e José era formoso de aparência e formoso à vista. Ou seja, aonde José passava pela sua beleza, ele chamava a atenção de muitas pessoas pela sua beleza, pela sua aparência, né? Então, é um dos fatores que acontece, né? Às vezes em ambientes de trabalho, em muitos lugares, às vezes você é seduzido pela sua aparência, pelo seu jeito. Mas José, ele tinha Deus na vida dele. A gente não peca quando a gente é tentado, né? Você não peca quando você foi seduzido por alguém, não. A gente peca no momento que a gente cede. Aí sim, aí a gente peca. A gente não pode, melhor para você entender, um pássaro ele pode até voar sobre nossa cabeça, agora a gente pode impedir dele querer fazer ninho. Aí a gente não pode deixar isso acontecer. Então, meus irmãos, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Por isso, irmãos, é muito importante você sempre estar orando. Você jovem que está aí assistindo esse vídeo, ore sempre quando você for para um ambiente de trabalho, quando você sair da sua casa para algum lugar. Ore sempre para Deus te guardar dos sedutores, né? Cuidado com os sedutores. Então temos que ter muito cuidado. Na época de José não havia internet, e hoje temos a internet. Pode ser usada para muitas coisas, para o bem, como nós estamos aqui usando para gravar esse vídeo, né? Para criar um canal, para abençoar a sua vida. Mas tem muitas pessoas que usam para a sua destruição. Quantos casamentos, né, foram destruídos por causa, às vezes, da internet? Alguém que foi seduzido, de repente ali não vigiou, não disse não fugiu da aparência do mal, e foi se deixando se levar, começou com conversa vai, conversa vem, e tudo isso foi de repente se transformando em algo muito terrível, gerando separações e muitas coisas terríveis. Então, que viemos vigiar, vigie, fuja da aparência do mal. Você que é jovem, espera no Senhor, porque o Senhor vai te honrar. Faça como José, que esperou no Senhor. José não quis negociar com o pecado. José fugiu da aparência do mal. José soube esperar no Senhor. Então espera no Senhor, você que é jovem, porque Deus vai te honrar. Vigia com as pessoas que você tem conversado na internet, né? Se certa amizade não está dando para você, fuja, bloqueie. Fuja antes que aconteça algo terrível. Se você está percebendo que isso está te atingindo, sua comunhão com Deus, que não é isso que você quer, né? Não é esse relacionamento que você quer se envolver, então fuja da aparência do mal enquanto é tempo. Então José disse: você é casada, e eu não posso cometer tal pecado diante do meu Deus, né? Então já tem que vigiar. O que uma jovem, às vezes, solteira, está querendo estar conversando com homens casados, né? Então fuja da aparência do mal, que às vezes a tentação vem, mas aí você está cedendo. Que você que é jovem, conversando às vezes com uma mulher casada, né? Então espera no Senhor. Tudo bem, um relacionamento com outro jovem da igreja, isso é normal, amizade. Nós já estamos falando aqui de um nível perigoso. Então tenha cuidado com suas ações. Não brinque com o pecado. Fuja da aparência do mal, né? Porque aqui era uma mulher casada, né?
E ela estava agora ali tentando seduzir aquele jovem para o pecado. Então, que venhamos vigiar. Uma palavra também, daqui a pouco nós vamos trazer uma palavra para os casais, tá bom? Então, aqui primeiro aqui para os jovens. Porém, ele recusou, versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. José estava ali, irmão, sabendo do certo e do errado. O inimigo às vezes vai colocar pratos, né, que são pratos admiráveis. Você acha que a mulher de Potifar era uma mulher feia? Não, era uma mulher bonita, né? Mas José percebeu que aquilo era errado, diante do seu Deus e do seu Senhor. Então, cuidado com pecados ocultos. O inimigo sempre vai querer te seduzir. O diabo, ele tem muita artimanha nessa área, de querer te seduzir para algo escondido, às ocultas, ninguém sabe. Mas isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. A gente já trouxe muitas mensagens aqui falando sobre, né, algumas áreas dessas, o caso que aconteceu com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que deixou-se se levar pelaquela mulher e acabou caindo no ato de pecado e trouxe muitas consequências. Então fica uma palavra aí: vigie, fuge da aparência do mal, espera no Senhor. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ou seja, cada dia, né, José estava sendo tentado por aquela mulher, né? A mulher tentando seduzir José com suas palavras. Então a melhor coisa de vencer isso, irmãos, é com oração. Ore, se consagre ao Senhor, que Deus possa te dar força para você vencer os desejos da carne, os desejos proibidos, tá bom? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, olha só, José não deu ouvido àquelas palavras. José até ouvia, né? Você pode até, de repente, estar ouvindo certas palavras, mas não deixa isso descer para o teu coração. Então José não lhe deu ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. E sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Então José fugiu. Então fuja do mal. Se você está sendo, né, tentado por alguma coisa, fuja do mal. Fuja da aparência do mal. A palavra do Senhor diz para nós nos revestir de todas as armaduras de Deus em Efésios. Para quê? Para vencermos os dias mal. Aqui foi um dia mal. Aqui foi um dia em que eu me disse: hoje eu pego ele. Hoje eu acabo com o ministério dela. Mas José era um jovem que vivia em oração. Se você viver em constante oração, nenhum mal vai te atingir. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, meu irmão. Ele vai te guardar e te cobrir com a proteção dele. Mas para isso você precisa, minha irmã e meu irmão, viver uma vida de oração. Então vigie. Nós vamos agora aqui para o segundo ponto, tá bom? Segundo ponto: é melhor casar do que abraçar-se. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos aqui para essa referência aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 8. Perdão, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, nos fala assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque melhor é casar do que abraçar-se. Então uma palavra aí para você jovem, você que ainda não se casou, uma palavra para você aí que está agora viúvo, né? O apóstolo Paulo, ele dá um conselho: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, se você vê que dá para resistir, né,
e permanecer solteiro, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, amém. É bom. O apóstolo Paulo disse que é algo bom, mas o versículo de número 9, ele adverte. Mas se não, aí é você que tem que ver isso. Mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abraçar-se. Ou seja, viver, né? Ah, eu vou só me juntar e ficar naquele ato, de repente não dá certo e vai para outro, e vai, né? E fica se prostituindo, é a palavra certa. Não é isso que Deus quer para você. Deus nos chamou para fazermos as coisas de maneira certas e correta. Então, casa-se aos desejos, né, do homem, da mulher. Então, se você não pode estar solteiro, ora a Deus. E o apóstolo Paulo disse que é melhor casar do que abraçar-se. Então, que venhamos receber essa palavra nessa manhã. Espere no Senhor, você jovem, que o Senhor é contigo, né? Espera no Senhor Jesus Cristo. De repente, um jovem aceitou Jesus Cristo, um jovem, uma jovem, e no mundo teve relações, foi até junta, né? Mas agora aceitou Jesus Cristo. Então o que você deve fazer agora? Se mantenha puro. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora você conheceu a verdade. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora, minha irmã, você vai esperar no Senhor, tá bom? Né? Vai se manter ali em pureza, para quando Deus te mandar a tua bênção, aí sim você vai se casar e construir uma família. E Deus vai fazer algo novo para você. E você que é jovem, está na igreja, permaneça puro, tá bom? O ato sexual, ele só é permitido, né? À luz da Bíblia, nós entendemos dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Então se mantenha puro, aguarde, espere no Senhor, que Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar, meu irmão. Então vigie, ore sempre a Deus, para Deus te guardar dos sedutores, né? Que possam querer vir para querer destruir a sua vida. Nós vamos aqui ler aqui uma palavra aqui para finalizar, meus irmãos. Aqui em Provérbios, capítulo de número 1, e o versículo de número 10. O tema desse terceiro ponto é: você tem o poder da escolha. Olha o que nos diz a Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores com bradízias te querem tentar, não consistas. Então nós temos o poder da escolha, né? Você foi seduzido no ambiente de trabalho, em algum ambiente, você tem o poder da escolha de ceder ou não. Como nós falamos aqui a história de José. José não aceitou aquilo e Deus era com ele. Então tenha o poder da escolha. Diga não para o erro e diga sim para o seu Deus, porque Deus vai te honrar. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, o conselho de Deus. Onde nós lemos Provérbios 7, o versículo de número 24. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Então essas veredas são veredas de mortes, de destruição. Cuidado com os desejos proibidos. Zela daquilo que Deus te deu, da sua família, do teu marido, da sua esposa. Ame sua esposa. Direcione palavras bonitas para sua esposa, para que de repente aconteça um dia mal desse, ela já está estruturada, né? Porque o marido, ela se sente amada pelo marido. O marido sempre direciona palavras, né? Todos os dias para sua esposa, e quando vem essas coisas, ela já está ali, alguém que tem um coração já ali, né? Guardado, né? Com o amor da sua vida. Então zele do seu marido, ore para que Deus possa guardar no ambiente de trabalho, em todas as áreas. Zele daquilo que é seu, meu irmão, e Deus com certeza vai te abençoar. E espera no Senhor, você que ainda é jovem, porque o Senhor é contigo, Ele tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida, amém?
Então essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração. Cuidado com os sedutores, tá bom? Peça para Deus brindar sua mente. Nós vamos orar agora para Deus brindar nossa mente, o nosso coração de todo mal, de todas as palavras do diabo. O inimigo ele seduziu Eva e enganou a Eva, destruiu o casamento dela e tudo o que ela tinha. Então seja um homem sábio, uma mulher sábia, busque a Deus, proteja aquilo que Deus te deu com oração e com vigilância. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor da glória, que o Senhor possa nesse momento nos guardar, meu Pai, brindar nossa mente, nosso coração, meu Pai, do pecado, do mal, de tudo aquilo que o inimigo queira, Pai, nos destruir, que o Senhor possa nos guardar. Guarda esse jovem, Pai, que tem esperado no Senhor. Eu abençoo a vida desse jovem, desse irmão, desta irmã. Abençoa, Pai, esse casamento, esta família, o ministério desse pastor, desse irmão, desta irmã. Nos livra do mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos protege. É o que nós te oramos, Pai, e te agradecemos e te apresentamos como sempre para aqueles que estão enfermos. Traz a cura nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura, meu irmão, onde quer que você esteja, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Compartilha essa palavra de hoje com pelo menos 7 pessoas. Você pode aí nos ajudar? Compartilhe com pelo menos 7 pessoas nos seus grupos, tá bom? E ora por nós, ative aí os sininhos para receber todas as notificações e dá um joinha aí, tá bom? E ore por esse canal, ore pela vida do pastor Edivan, e nós vamos ministrar agora a bênção apostólica, te desejando um ótimo domingo, em nome de Jesus Cristo. E amanhã, segunda-feira, estaremos aqui com o provérbio do dia, provérbio de número 8, tá bom? Então, até amanhã. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do nosso Deus repouse sobre nossa casa, nossa família, nossos filhos, nos guardando, nos protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo recebe, diga amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.